Oi, eu sou Camila, da Rissa. Nós somos um escritório especializado em arquitetura comercial e eu trabalho com criação e estratégia de projeto no nosso escritório. Nós estamos aqui num bate-papo, numa série de 40 vídeos, contando um pouco de como nós fazemos arquitetura comercial no nosso escritório. Nós temos uma técnica de projeto que a gente denominou de PDV inteligente, onde nós usamos marketing e arquitetura unidos, entrelaçados para desenvolver os nossos projetos. Então, tudo é trabalhado dentro dessa união dessas duas disciplinas que a gente entende que é fundamental para trabalhar nessa realidade de arquitetura comercial e retail design. Então, nossa ideia é compartilhar um pouco disso com os profissionais que estão entrando nesse mercado, que querem conhecer um pouco mais e desenvolver projeto de uma forma muito mais especializada, muito mais bem elaborada, direcionada para as realidades do mercado e para as necessidades do público-alvo. Hoje nós vamos falar de humanização do varejo. Tá? Nós vamos trazer isso, é um momento muito importante para a gente conversar isso, que a gente está vivendo essa crise, essa pandemia, esse isolamento social, mas nós vamos trazer num contexto geral relacionado ao varejo como um recurso que a gente tem que usar aí para sempre, um recurso que já se consolidou na realidade de negócio. Nós já falamos disso um pouquinho anteriormente, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco, tá? Então, quando a gente fala de humanização, a gente pensa, né, relações humanas, contato entre pessoas. Quando a gente fala de ponto de venda, de marca, de negócio, a gente pensa em conexão entre marca e consumidor. Bom, qual que é o nosso desafio aí nessa tarefa de humanizar o ponto de venda, humanizar esse relacionamento? É transformar essa relação como um relacionamento entre pessoas, onde esse consumidor e essa marca se posicionam dessa forma. Então, como que era trabalhado no passado? A marca tinha toda a sua estratégia de negócio, desenvolvia o seu brand e ela comunicava para o consumidor quem ela era, seus valores, seus propósitos, seus objetivos, em todos os canais, os meios de comunicação, em todos os pontos de contato que ela tinha com o consumidor, tanto no digital como no físico. Como que tem que ser esse relacionamento hoje para ele se tornar humanizado? Ele tem que ser uma conversa onde a marca pergunta, ela comunica, mas ela também escuta o cliente. E o cliente também conta e escuta, e existe essa troca. Porque a comunicação humana, o relacionamento, está baseado no dar e receber. Então, é dessa forma hoje que as marcas têm que se posicionar e que a gente tem que levar isso para o nosso ponto de venda como arquitetura para construir esse relacionamento. Então, quando a gente fala dessa comunicação, a gente começa sempre entendendo e perguntando para o consumidor o que ele quer, o que ele precisa, quais são as necessidades, quais são as motivações relacionadas àquele produto. E aí a gente pergunta mesmo, claramente, a gente faz essa pesquisa, essa abordagem de estudo de público-alvo que nós temos conversado. E aí nós vamos entender quem é ele, o que ele quer, o que ele precisa, especificamente quem é o meu consumidor. Quando eu já tenho um CRM estratégico na minha marca, eu consigo levantar ali e usar ele para fazer esse estudo, essa análise e entender quem é o meu cliente, quais são as necessidades deles específicas, tá? E aí eu vou oferecer toda a minha oferta, né? Todo minha estratégia de dar é dentro daquilo que ele precisa, dentro das necessidades dele. E quando eu faço isso, que eu oferto o que ele precisa, ele vai me dar o retorno. Ele recebe isso, ele tem uma identificação, ele tem uma gratidão, né? Ele se sente satisfeito, realizado, né? Isso tanto dentro do conceito, das estratégias da marca, dos serviços oferecidos, da relação que você está criando, quanto do próprio produto em si que a gente está ofertando para ele. E aí ele vai receber e ele vai também fazer a doação dele e vai existir essa troca. E esse relacionamento tem que ser constante entre marca e consumidor. Então é nesse sentido que a gente fala de humanizar. É quando eu construo uma interação com o meu consumidor. E eu construo essa interação no meio digital, como está acontecendo isso de uma forma muito intensa hoje, né? Nessa crise, nesse isolamento. E eu construo isso no ponto de venda.
E é isso que nós precisamos entender, estar atento e estabelecer no ponto de venda. Então, esse relacionamento humano, como que ele funciona? Você tem que dar respeito, né, entre as pessoas e atenção. Então, aquele modelo inicial de que eu trabalho minhas estratégias para chamar atenção, ele tá perdendo força. Eu tenho que trabalhar minhas estratégias para dar atenção. Eu dou atenção para o meu cliente, para o meu consumidor, quando eu considero ele, na realidade do meu negócio, nas estratégias, eu considero as suas necessidades específicas, as suas expectativas. E aí depois, como um item muito forte dessa relação, né, que é o relacionamento humano, que é a mesma forma que é o relacionamento humano, é você ter sempre um elemento surpresa para oferecer nessa sua doação. O que é o elemento surpresa? É dar um pouco mais do que ele está esperando, é dar um pouco mais do que você prometeu. Né? E além dessa expectativa, isso realmente gera uma conexão muito forte, porque você mostra para ele a sua preocupação em fazer algo por ele. Então isso é estratégico para essa construção de relacionamento que nós estamos falando. Então a humanização, ela está pautada nessa questão de dar atenção diferenciada, né, dentro desse contexto de empatia, porque aí eu sei o que ele precisa, eu sei as necessidades dele, está pautada em sermos benévolos, em sermos cuidadosos como marca e como ponto de venda, afável, né, carinhoso nesse contexto todo de relacionamento humano, que é o que nós estamos falando. Quando a gente desperta, quando a gente trabalha para gerar confiança, segurança nesse consumidor, tanto no ambiente digital de comunicação quanto no ambiente físico. Quando a gente dá apoio para ele nos momentos que ele precisa, né, relacionado a tudo isso que a gente está falando. Quando a gente mostra que a gente está incluindo ele, as suas necessidades específicas, e aí eu tô falando mesmo de necessidades especiais e de conseguir atender no ponto de venda todo tipo de profissional, com todas as suas características, tá? E ser bem recebido e conseguir acomodá-lo bem, né, de uma forma muito hospitaleira. Isso é muito valioso e as marcas reconhecem e constroem essa relação de gratidão. E a gente tem que respeitar, que é isso que nós estamos falando, dentro do contexto de considerá-lo. Então, quando a gente consegue levar tudo isso para esse relacionamento, é que eu humanizo essa conexão de marca e consumidor, que vai acontecer no ambiente digital e no ambiente físico. Não estamos falando aqui no ambiente físico de colocar manequim com feição mais humana, mais representando mesmo, com movimentos. Gente, isso não é humanização de ponto de venda, definitivamente. É claro que isso é importante para outros recursos, outras estratégias de posicionamento, para você conseguir mais uma conexão, uma interação, mas isso não é humanização. Humanização é a relação de cuidado, de percepção do outro, para despertar nele essa conversa mais íntima entre marca e consumidor. Que ele sinta vontade de se expor ali e que ele sinta acolhido com isso. E a marca também mostra esse contato, esse cuidado e se expõe e conta quem ela é e também conta a sua história. Tá? Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar isso dentro dos recursos que nós vamos montar no ponto de venda. Para esse primeiro momento, claro, de retomada econômica e posteriormente como continuidade desse processo de projeto de arquitetura comercial, que é uma tendência aí extremamente consolidada, que vai fortalecer muito esse relacionamento no ponto de venda, tá bom? Contem também um pouco sobre a experiência de vocês com isso, vamos trocar ideia e eu fico à disposição. Obrigada!